gravando já. Vou passar para a apresentação aqui rapidinho. Tá gravando? Não tá aparecendo aqui pra mim? É que eu não estou gravando com o Meet, porque ele fica no servidor da Unicentro, eu não consigo passar para vocês. Se vocês não estiverem dentro da Unicentro, vocês não assistem daí. Uhum. Isso aí mudou agora, foi agora para começo de outubro. Então eu estou gravando com um desses negócios que grava a tela, aí, um aplicativo que grava a tela. E ele grava áudio, grava tudo, como se fosse um vídeo normal. E aí eu jogo no YouTube e vocês conseguem assistir a hora que vocês quiserem. Caramba, que youtuber? Ah, aqui é youtuber, mano. Depois você olha lá meu canal pra você ver. Tem um monte de vídeo. Só tragédia, né? Porque não tem nenhum de comédia lá, não. Vamos lá? O que passou? Aí, ó. Então, ontem nós falamos da vigilância epidemiológica, os aspectos conceituais, quais são as principais formas de avaliação aqui de vigilância epidemiológica brasileira, então onde que o país tem investido nessa área de vigilância, e aí eu comentei que as principais avaliações aí para adultos eram o PNS e a Vigitel, na nossa área, né? Na nossa área, existe vigilância também econômica, existe vigilância social. Então, na área da saúde, que inclui aí atividade física, são duas avaliações específicas, né, nessa área, o PNS e o Vigitel. A PNS teve em 2013 e ano passado, 2019, estava em processo de avaliação. Eu não sei se foi concluída de maneira integral, mas até o momento a disponibilidade de dados é bem restrita, tem pouca informação, não dá para comparar totalmente com o que foi proposto no 2013, que é grande, é bem abrangente. E a Vigitel acontece todo ano e ela é muito parecida anualmente. Tiveram algumas mudanças ao longo do período, porque realmente o método não era bem construído. E eles adotaram aí outras estratégias. Então, Vigitel é um procedimento interessante. Aí eu vou falar um pouco dos aspectos metodológicos dessas duas avaliações, da Vigitel e da PNS. Eu vou começar pela Vigitel, em especial da parte de amostragem, que é onde se concentram as principais diferenças das duas. Uma porque o procedimento, o desenho de estudo é diferente, um deles é feito por telefone e o outro é domiciliar, então tem que haver diferenças aí na amostragem, mas o processo ele também é muito diferente do que a gente faz costumeiramente nos estudos. Então, normalmente a gente vai lá, estima o tamanho de amostra para gerar um efeito específico que a gente tem interesse, e ver qual é a amostra necessária para fazer isso. Já num estudo de populacional, um estudo maior que a gente está avaliando, como esses que a gente está observando, eles têm um interesse além do objetivo de observar o tamanho de um efeito específico, o quanto aquilo acontece na população de determinada doença. Eles têm a capacidade de estimar, inclusive, o tamanho populacional para cada uma dessas doenças. E aí fica um pouco mais complexo, uma vez que o país é gigantesco. Comentei ontem das estratégias aí para fazer a logística e a complicação que é esse tipo de pesquisa. No procedimento de amostragem da Vigitel, é um procedimento um pouco mais simples que a PNS, mas não deixa de ser difícil de compreender. Então a gente precisa olhar com calma. Eu trouxe até o trecho do texto para não esquecer nada e para não deixar nenhuma coisa para trás. Então eu vou ler ele e vou explicando aos pouquinhos. Amostragem. Os procedimentos de amostragem empregados pelo Vigitel visam obter em cada uma das capitais, então isso é muito importante, só é aplicado nas capitais dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então o Distrito Federal não é Brasília que está sendo avaliado, é o Distrito Federal inteiro. Amostras probabilísticas da população de adultos, só pessoas que maiores de 18 anos, que residem em domicílios servidos por ao menos uma linha de telefone fixo. Então, para participar do Vigitel, tem que ter telefone fixo. Eu tenho em casa, ó. Então não é uma coisa tão incomum. Está desligado agora porque eu me mudei, mas a gente tem interesse em manter a linha. E não é tão incomum, mas existem diferenças nos estados, nas cidades. O sistema estabelece um tamanho amostral mínimo de aproximadamente 2.000 indivíduos em cada cidade para estimar um coeficiente de confiança de 95%
e erro máximo de 2 pontos percentuais, a frequência de qualquer fator de risco na população adulta. Então, o objetivo da Vigitel é estimar a frequência de qualquer fator de risco na população adulta. O objetivo é esse. Qual que é a frequência de pessoas que não fazem atividade física? Esse é o objetivo. Claro, naquela população-alvo que é residir e ter um telefone fixo, residir nas capitais e ter um telefone fixo. Os erros máximos de 3 pontos percentuais são esperados para estimativas específicas, segundo o sexo, você divide o sexo, assumindo-se proporções semelhantes entre homens e mulheres. Amostras menores são aceitas nas localidades em que a cobertura de telefonia fixa seja inferior a 40% dos domicílios. Então, menos de 2.000 sujeitos pode ser aceitável caso a quantidade de telefonia fixa seja inferior a 40% dos domicílios daquela cidade. E onde o número absoluto de domicílios com telefone seja inferior a 50.000 casas, né? 50.000 domicílios. Neste caso, estimativas para a população adulta terão um erro máximo de 3 pontos percentuais, sendo de 4 pontos percentuais o mesmo erro para estimativas específicas por sexo. Então, toda vez que divide por sexo, aumenta um pontinho percentual, porque se diminui bastante o tamanho de amostra quando você divide, né? O grupo, então, acaba tendo um erro um pouco maior. Mas a ideia aqui é só mostrar para quem que é. O plano de amostragem é para estimar na população, e a população é qual? Então, a população está aí, adultos brasileiros, 18 anos, que residem nas capitais, têm telefonia fixa. Agora começa a ficar um pouquinho mais pesado o negócio. A amostragem é feita em 2 etapas. A primeira etapa da Vigitel consiste no sorteio de, no mínimo, 5.000 linhas telefônicas por cidade. Veja o trabalho que dá. Tem que sortear 5.000 linhas telefônicas por cidade. Esse sorteio é sistemático, estratificado pelo CEP, é realizado a partir do cadastro telefônico. Eles pegam das empresas, né? Então as empresas cedem essas informações. Em seguida, as linhas sorteadas em cada cidade são ressorteadas e divididas em réplicas de 200 linhas. Cada réplica reproduzindo a mesma proporção de linhas por CEP do cadastro original. Isso aqui é só para eles terem assim, mais ou menos, imaginem uma aleatorização da amostra. É um sorteio para você garantir que todo mundo tenha a chance de participar. É uma forma de fazer isso, tá? A divisão de amostra integral em réplica é feita essencialmente em função da dificuldade de estimar previamente a proporção de linhas do cadastro que serão elegíveis para o sistema. No ano de 2019, por exemplo, eu peguei esse aqui de 2019, que é o mais recente que tem disponível, a partir dos cadastros telefônicos das 3 maiores empresas, Telefônica, Oi e Claro, que servem as 26 capitais e o Distrito Federal, foram inicialmente sorteadas 197.600 linhas telefônicas. Bastante coisa, né? Em média, 7.200 por cidade, distribuídas em 36 réplicas de 200 linhas cada. Para conseguir alcançar o número total, ou mínimo, aí, de cerca de 2.000 entrevistas em cada capital, foram utilizadas, em média, 36 réplicas por cidade, variando entre 30 e 56 réplicas. A segunda parte da Vigitel, da amostragem, consiste no sorteio de adultos que residem no domicílio sorteado. Então, foi sorteado um domicílio e depois sorteado os adultos dentro desse domicílio. Essa etapa é executada após a identificação entre as linhas sorteadas daquelas que são elegíveis para o sistema. Não são elegíveis para o sistema as linhas que correspondem à empresa, não existem mais, né, que encontram-se fora de serviço, além das linhas que não respondem a 6 tentativas de chamadas feitas em dias e horários variados, incluindo sábado e domingo, período noturno, e que provavelmente correspondem a domicílios fechados, ou que, por exemplo, o telefone foi desligado, que acontece também. Em 2019, no conjunto de 26 capitais, a Vigitel fez ligações para 197.600 linhas, identificando 75.000 linhas elegíveis. Ao final, foram completadas 52.443 entrevistas. Foram avaliados 52.443 pessoas em 2019. A taxa de sucesso do sistema foi de 69,2%, variando de 59% em Macapá e 75% em Salvador e no Distrito Federal. E, em alguns casos, aí, então, diminui um pouco a amostra, aumenta, em função dos elegíveis aí, e da chance da pessoa ter sucesso. Às vezes, em algumas cidades, o acesso é um pouco mais difícil. A tabela 1 sumariza o desempenho do sistema Vigitel em cada uma das cidades estudadas. Veja só que interessante. Então, está ali
todas as cidades estudadas, quantas linhas telefônicas foram sorteadas, quantas foram elegíveis, qual foi o total de número de entrevistas realizadas e a divisão de homens e mulheres. Em quase todas, ou se não todas, a quantidade de mulheres entrevistadas é sempre maior que a de homens. Isso acontece porque é mais comum tanto a mulher estar em casa no horário que eles ligam, como também a participação das mulheres é um pouquinho melhor. As mulheres aceitam mais participar desse tipo de coisa. A Almarada não gosta mesmo de fazer isso, tá? É bem normal a gente enfrentar esse tipo de problema. Bom, o que significa tudo isso que eu falei até agora? Significa que na Vigitel, então, existe um procedimento, eu até não coloquei aqui, depois eu mostro melhor, eu vou continuar no texto lá depois. Existe um procedimento, então, de amostragem que tem que ser realizado para garantir que todo mundo tenha a chance de participar. Mas esse todo mundo, a gente tem que lembrar que são pessoas que têm telefone fixo em casa. Então, eles sorteiam dentro de um conjunto gigantesco de linhas telefônicas aí que as empresas passam para eles, sorteiam vários números para quem eles podem ligar, depois eles separam os elegíveis, aqueles que respondem, e ainda sorteiam as pessoas que podem participar dentro desse grupo já selecionado, eles sorteiam o adulto que vai participar então dessa entrevista. Então até o adulto é sorteado. Pode acontecer, por exemplo, de ter na mesma casa 2, 3 linhas telefônicas, então eles, além de pensar nessa etapa, eles também recalculam algumas informações com base nisso, e pode ter casas com um adulto, assim como pode ter casas com 10 adultos. Então a chance muda até em função disso. Veja como é importante a gente pensar nos detalhes, são pequenos detalhes que mudam aí o resultado ou o impacto do resultado daquele sujeito. Que se a chance de um sujeito ser sorteado, vamos supor, ligou aqui em casa, são 2 adultos. A chance de eu responder é 50%. E se eu morasse com minha família e ainda fosse 5 adultos, a chance é diferente. 5 ou 6 adultos, sei lá, fosse diferente. Então, veja bem, eu tenho um perfil, tenho hoje, né, um quadro de excesso de peso, tenho 30 e poucos anos, tenho não sei o que, todas as condições de resposta que estão associadas à minha pessoa estão influenciando o resultado final. Claro que não é um indivíduo só que influencia, mas se você não planejar adequadamente essa construção, essa amostragem. Aí eu vou até sair aqui, porque ficou uma parte de fora, que eu quero mostrar para vocês aqui. Tá aqui. Esse aqui é o PNS Vigitel. Eu estava falando para vocês aqui dessa parte, ó, eu posso mandar para vocês depois esse texto todo integral. Aqui é o relatório que traz os resultados então da Vigitel, e aqui embaixo entra uma parte interessante, que é a inferência. Então, para que serve essa amostragem que foi feita na hora que a gente vai fazer a inferência? E aí é muito importante a gente ler também essa parte, tá? Até peço desculpa se ficar meio maçante, vocês me interrompam aí que eu tento conversar mais. Mas a ideia é só a gente entender por que é importante isso tudo. Então, a inferência das estimativas aqui para a total população adulta. Uma vez que a amostra de adultos entrevistados pelo Vigitel foi extraída a partir do cadastro de linhas telefônicas residenciais existentes em cada cidade, ela só permite rigorosamente inferências populacionais para a população adulta que reside em domicílios cobertos pela rede de telefonia fixa. Essa frase já é crucial. Então, se você vai estudar a Vigitel, tem que lembrar que ela não abrange toda a cidade, sim só essa parte. A cobertura dessa rede não é evidentemente universal, podendo ser particularmente baixa em cidades economicamente menos desenvolvidas e nos estratos de menor nível socioeconômico. Olha só que interessante. Em 2010, o censo percebeu que 60% dos domicílios existentes no conjunto das 26 capitais e do Distrito Federal, estudados pelo Vigitel, eram servidos por linhas de telefonia fixa. Porém, em algumas cidades, olha só, em 2010 isso, tá? Em Palmas era 28% de cobertura. E já no Rio de Janeiro chegava a 74,2%. Então, existe uma variação dentro de cada cidade. Isso aqui é importante. Quando os dados individuais de um inquérito populacional são utilizados sem pesos, todos os indivíduos estudados contribuem da mesma forma para as estimativas geradas pelo inquérito. Então, se a gente considerasse que todo mundo é igual, que tem a mesma chance,
aquele sujeito ia representar um sujeito na amostra e acabou. Ou, vamos supor aí, se a gente fez uma amostra que corresponde a 20% da população, aquele sujeito vai representar 1/5 então, da população, né? E assim funcionaria se a gente não distribuísse com pesos. Então está aqui, inclusive, essa explicação. Esse procedimento se aplica quando cada indivíduo estudado tenha tido a mesma probabilidade de ser selecionado para o estudo e quando as taxas de não cobertura de cadastro populacional empregado e as taxas de participação no inquérito sejam iguais em todos os estratos da população. Quando essas situações não são observadas, como no caso da Vigitel, a atribuição de peso para cada indivíduo estudado é recomendada. E aí no Vigitel, como eu estava mencionando lá atrás, eles fizeram então essa atribuição de peso para corrigir esses problemas. Vamos ver melhor aqui. O peso atribuído inicialmente em cada indivíduo entrevistado, em cada uma das capitais, leva em conta 2 fatores. O primeiro desses fatores é o inverso do número de linhas telefônicas no domicílio do entrevistado. Esse fator corrige a maior chance que indivíduos em domicílios com mais de uma linha telefônica tiveram de ser selecionados na amostra. Então, se o sujeito, por exemplo, mora num domicílio que tem 2, 3 linhas telefônicas, ele tem uma chance maior de ser selecionado. É mais ou menos isso que eles querem dizer. E aí eles fazem um fator de correção. Então, o peso já corrige esse erro, né? O segundo fator é o número de adultos no domicílio do entrevistado. Este corrige a menor chance que indivíduos de domicílios habitados por mais pessoas tiveram de ser selecionados para a amostra. Então, o produto desses fatores fornece um peso amostral, que permite a obtenção de estimativas confiáveis para a população adulta com telefone para a cidade. Mas esse é o peso inicial. Depois tem o peso final. O peso final atribuído para cada indivíduo entrevistado pelo sistema é denominado, então, pós-estratificação, objetivo a inferência estatística dos resultados do sistema para a população adulta de cada cidade. Em essência, o uso desse peso iguala a composição sociodemográfica estimada para a população de adultos com telefone, a partir da amostra Vigitel em cada cidade, à composição sociodemográfica que se estima para a população adulta total da mesma cidade no mesmo ano de realização do levantamento. O que isso significa? Primeiro, então, foi feito um peso inicial para que os sujeitos tivessem a mesma chance e representassem aí a mesma chance de participar do estudo, e o segundo peso para que esses sujeitos que participaram do estudo conseguissem representar de fato o que significa lá a população, como é a população, como é distribuída a população, especialmente nas variáveis que a gente está estudando, né, nesses fatores de risco. Então, esse peso é muito importante para nós, especialmente esse peso final. As variáveis consideradas na composição sociodemográfica da população total e da população com telefone são o sexo, a faixa etária e nível de instrução, ou que a gente chama de escolaridade. Então, essas variáveis que foram consideradas na composição sociodemográfica para corrigir lá esse peso, então ele está associado a essas 3 variáveis. O peso pós-estratificação de cada indivíduo da amostra Vigitel foi calculado pelo método RAC. O método RAC aqui, não sei se a pronúncia está certa, mas o método RAC, então, vocês vão ver esse nome aí depois, ele é criado exatamente para isso, para fazer essa ponderação. Então, ele consegue fazer com que um sujeito represente exatamente a quantidade de sujeitos aí da cidade dele, de acordo com essas 3 variáveis. Esse método utiliza procedimentos interativos, que levam em conta sucessivas comparações entre estimativas da distribuição de cada variável sociodemográfica na amostra e na população total da cidade. Essas comparações resultam no encontro de pesos que, aplicados à amostra Vigitel, igualam a sua distribuição sociodemográfica à distribuição estimada para a população total da cidade. Então vejam que interessante. O estudo começa primeiro com um grupo, vou tentar generalizar e resumir. Começa com um grupo, uma população de pessoas que têm telefone e que vivem nas capitais. Depois é sorteado os números de telefonia fixa. Depois é sorteado a quantidade de adultos. Coletou a informação, a gente corrige a informação que foi coletada com base em um peso que está relacionado a 2 fatores. O primeiro, a chance do sujeito ser sorteado, e o segundo, então, a chance do sujeito ser sorteado dentro da casa. O primeiro relacionado à quantidade de linhas e o segundo à quantidade de adultos. E depois, um peso, uma atribuição de um segundo peso para corrigir o quanto aquele sujeito representa na cidade dele, quantos sujeitos ele está representando, ou seja, quantas pessoas parecidas comigo que eu realmente vou representar na minha cidade. É mais ou menos nesse sentido, num resumo assim, grosseiro, tá?
Por fim, então, a distribuição de cada variável sociodemográfica estimada para cada cidade em 2019 foi obtida a partir das projeções que levaram em conta a distribuição das variáveis do censo demográfico 2000 a 2010 e sua variação anual média no período intercensitário. O peso pós-estratificação é empregado para gerar todas as estimativas fornecidas pelo sistema para cada uma das 26 capitais do Distrito Federal e para o conjunto de população residente nas 27 cidades. Tudo que eu estou falando aqui, apesar de parecer grego, vai ficar claro quando a gente rodar os dados uma vez, que eu vou mostrar os slides agora como faz, porque fica muito mais fácil de entender. Mas o processo todo que eu li, agora eu fiz alguns comentários em cima só para a gente compreender, ele significa o quê? Que nós temos uma amostra, que ela não é uma amostra tradicional, não é aquele modelo tradicional de amostra, que nós temos lá 100, que seja 2.000 sujeitos, e a gente não vai fazer eles representarem nada. Nós temos uma amostra com uma característica que a gente chama de característica complexa. E aí no SPSS, quando a gente joga esses dados no SPSS, nós temos lá as informações de cada um dos sujeitos, exatamente como a gente conhece. Claro que uma amostra muito maior. Essa amostra aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês agora, tem todos os anos da Vigitel desde 2009. Então, 2009 a 2019, para todos os sujeitos, eu só fiz uma limpeza de alguns casos, então tem mais ou menos aí 550 mil pessoas. Então, é muita informação e não dá para a gente ficar olhando os dados no braço, né? Fazer as análises no braço, não tem que fazer esses procedimentos aqui e confiar no resultado que a gente está propondo. E aí, para fazer uma análise simples, como é o cálculo de frequência relativa, nós não podemos simplesmente calcular a frequência com base numa coluna. Nós temos que calcular com base na coluna e nessa variável que chama peso RAC. Peso RAC. O que é o peso RAC? É aquele peso que acabamos de comentar, que foi calculado com base no método RAC, que indica mais ou menos, assim, a grosso modo, quantos sujeitos nas características daquele sujeito, então, se ele pertence a determinada cidade, determinado extrato de sexo, idade e instrução, quantos sujeitos ele representa, mais ou menos. Então, tá aqui o número, são vários números, né? 40, 41, 103, então são números que a gente não precisa compreender o valor em si, mas a gente precisa compreender de onde ele surgiu, que foi o processo teórico que eu mostrei para vocês agora. E na hora de analisar, a gente tem que construir um plano amostral. E esse plano amostral se constrói lá no SPSS, lá no analisar amostras complexas, isso aqui pode estar em inglês, dependendo da versão do SPSS. A gente tem que preparar a análise, é bem simples fazer isso, se você tiver uma planilha igual a minha ali atrás, que está bonitinha, já está organizada. Muito bem, fez isso aqui, preparou a análise, basta escolher um nome que você vai colocar aqui, e aí você vai selecionar o peso RAC e colocar aqui no sample weight, que significa, então, essa ponderação, esse peso que está sendo estabelecido para calcular as estimativas que nós vamos rodar as análises. E aí, depois disso, a gente consegue, então, rodar as análises no mesmo caminho, lá, analisar amostras complexas, frequência, e a gente escolhe aí o que a gente quer fazer. Vejam que eu coloquei aqui, ó, percentagem da tabela, intervalo de confiança, que são as informações que a gente viu ontem, exatamente as que a gente viu ontem, formas de calcular, e depois eu coloquei para calcular, então, as tabelas de frequência para calcular o percentual de pessoas obesas de acordo com o sexo e se assistiu, né, se tem um comportamento aí de assistir TV mais de 3 horas por dia. Então, eu fiz isso, rodei e saiu aqui o resultado, bem simples de compreender. Primeiro aqui, quantos sujeitos são obesos, 0 e 1, 0 é ausente e 1 presente, porque eu não transformei isso aqui em palavras, né? Eles ainda estavam os códigos numéricos. 17% de obesos na amostra total. E se a gente observar aqui, ó, 1 continua sendo 16,7% de sujeitos obesos do sexo feminino que não assiste TV acima de 3 horas por dia e 18% de sujeitos obesos que assistem TV mais de 3 horas por dia do sexo feminino. Quando a gente vai para o masculino, está aqui 17 para 21. Então, quando divide assistir e não assistir. Então, tem uma diferença um pouco maior. Homens que assistem TV mais de 3 horas por dia têm uma chance provavelmente maior de ter obesidade se a gente fizesse aqui uma análise um pouco mais profunda.
Mas está aqui, então, uma forma bem simples de fazer o resultado. Se vocês observarem essa planilha aqui, ó, é de um artigo que nós estamos escrevendo aí, o Natan, que é aquele que eu comentei ontem com vocês, e que usa todos os dados que a gente encontrou do Vigitel aí possíveis com atividade física e comportamento sedentário. Pois bem, agora eu vou mostrar para vocês como de fato funciona, porque essa planilha aqui que eu mostrei, a gente demorou um mês e pouco para deixar desse jeito bonitinha. Vou mostrar agora como que vem. Então eu vou começar com o Vigitel, depois eu mostro as outras, tá? Então a Vigitel, felizmente tem um site aqui que é do governo, mas antes não tinha esse site. Quando eu fiz a minha tese, tive que baixar cidade por cidade. Mas felizmente tem um site agora que agrega por ano. Então, se você vier aqui, você vai clicar. Já está inclusive em Excel, em formato Excel. É facinho de baixar e abrir. O grande problema disso é que é uma planilha que ela é gigante, não é uma planilha pequena, e ela é codificada. Então, você está vendo aqui, ó, chave, que é o sujeito, réplica, ano, cidade, e aí começa Q6, Q7, Q8A, Q8B, Q8 anos, Q9, Q11. Então, são códigos que você vai ter que rastrear no dicionário de códigos deles. Então, tem um monte de código aqui que você não sabe o que significa, você não sabe o que é nem a variável e nem os números que estão aqui, né? Então, você sabe que tem um número e tem alguma variável aí sendo avaliada. E aí, quando termina o questionário, aqui no fundo, ele vai apresentar os pesos que a gente... Ó, apareceu um moreno aqui, ó. Deve ser alguma classificação de cor de pele. Tem um monte de variável, até colorir aqui, demorei para achar. Está aqui o nosso peso RAC, que é aquela informação que é muito importante para a gente rodar os dados, não pode deixar isso aqui de fora. E aí, depois do peso RAC, aqui, eles fazem são cálculos que o próprio Vigitel, o próprio IBGE já propôs, que calcula, então estima aí os sujeitos em algumas classificações. Então, por exemplo, ele é fumante, mais de 20 cigarros por dia, fuma em casa, então tem várias informações, cálculo do IMC, cálculo de excesso de peso, obesidade, então está aqui a variável que eu usei, obesidade, se ele come hortaliça regular. Então, são variáveis que o Vigitel mesmo já construiu com base nas respostas dos questionários que estão lá atrás que eu mostrei para vocês. Isso aqui eles chamam de indicadores. E são esses indicadores que estão naquele relatório que eu estava mostrando agora há pouco para vocês e que eu comentei ontem um pouquinho. Aqui, então, todas as informações, inclusive a atividade física. Olha lá, atividade física no tempo livre em tempo e atividade física no tempo livre em classificação, maior de 150 minutos. Atividade física de transporte, domiciliar, ocupacional, inativa. Então, tem várias informações, já estão calculadas, ó, TV3, mas você tem que separar ela certinho aqui, pegar só o que te interessa para usar, porque senão fica uma planilha muito grande e muito confusa. Então, é assim que vem. Ó. Vejam que esse aqui é o ano 2019 apenas. Em 2019, 54.443 sujeitos, ou seja, 52.444, ou seja, 52.443 sujeitos avaliados. A primeira linha é a linha de cabeçalho. Feito isso aqui, você tem que jogar lá, separar bonitinho, que foi o que a gente fez, falar assim, ó, eu não quero essa aqui, eu não quero essa. Você vai limpando a planilha e deixa só as variáveis que você tem interesse, e aí constrói no SPSS esse conjunto de informações que eu separei, por exemplo, aqui. Aqui as informações, eu separei poucas delas, essas daqui eu calculei, então vem até aqui eu baixei. Baixei os dados de 2009 para frente. Por que é trabalhoso? Quando a gente reúne os anos, nós temos que colocar os anos um abaixo do outro. E aí dá bastante trabalho fazer isso, porque nem sempre a ordem das variáveis é exatamente igual. Tem um ano que inclui uma variável, outro ano que inclui outra, então é bem importante você ter certeza que as variáveis estão exatamente uma abaixo da outra, para você não confundir, até porque são todos códigos numéricos bem parecidos. Então, organizar isso tudo dá muito trabalho. Eu não vou mandar essa planilha para vocês, eu vou exigir que vocês baixem os dados. Vocês vão ter que baixar os dados lá desse site aqui que eu vou mandar para vocês. Eu recomendo que vocês baixem os dados aqui dos últimos anos. Vocês podem usar só uma cidade para fazer a brincadeira. Eu vou passar uma tarefa para vocês lá no
no Moodle, mas já estou antecipando aqui, então vocês vão ter que baixar e fazer o cálculo de frequência. E aí, como que faz? Eu vou deixar esse vídeo para ficar salvo aqui, tá? Como que faz para criar, então, para preparar a análise? Você baixou, organizou os dados que você tem interesse, deixou isso tudo lá no Excel, tudo no Excel. Deixa tudo pronto no Excel e mantém essa variável aqui, peso RAC, junto na planilha. Aí você vem aqui em preparar para análise, lá em amostras complexas, já está selecionado aqui um default, criar um arquivo de plano, e aí você vai colocar um nome aqui, um nome que você tem interesse. Eu vou colocar aqui, ó, plano amostral, residência multiprofissional em saúde. E aí, quando você vai para o próximo, ele já vai abrir, porque a tua planilha está aberta aqui, ele já vai abrir essa outra janela, e você tem que só colocar o peso RAC aqui, e dar um concluir, não tem que fazer mais nada, é bem simples. Mas se não fizer isso aqui, as estimativas vão estar incorretas. Como eu já fiz, não vou refazer, eu vou usar uma que eu já tenho pronta. E aí, para rodar as análises, então é no mesmo caminho, só que logo que inicia, ele vai pedir para você, ó, qual que é o plano de amostra que você tem interesse em utilizar. Aí você tem que pegar esse arquivo que você acabou de salvar e selecionar ele. Ó, o meu está aqui, ó, paper, meta, status, que é o que a gente está escrevendo, CS Plan, abriu, e aí continua, agora é só fazer os cálculos que a gente tem interesse. Eu refiz ele aqui até de uma outra forma. Então, antes eu tinha feito só obesidade para sexo e idade, agora eu incluí, sexo e TV, agora eu incluí idade, eu vou dar um ok só para vocês observarem. Então ele faz mais divisões, demora talvez um pouquinho para rodar pela quantidade de processo que ele tem que fazer, e aí está aqui novamente. Então lembrando, o 0 é não obeso e 1 é obeso, e aí aqui TV não assistiu, né? TV mais 3 horas, aqui assistiu TV mais 3 horas, e idade aqui está de 18 a 25 anos, como foi eu que fiz, eu lembro, tá? 25 a 30, 35 e assim por diante, vai indo de 5 em 5 anos, se não me engano, até 80 anos aqui. Então, são categorias de faixa etária, aqui, faixa etária ou categorias de idade. E aí a gente pode observar aqui a diferença, que é o sujeito assistir ou não assistir TV, é só em percentual. Daria para transformar isso aqui, eu consigo copiar esses dados e transformar isso aqui numa figura, dá para brincar com esses dados aí do jeito que você tiver interesse. E é isso que eu vou querer que vocês façam, eu quero que vocês transformem isso em algo um pouquinho mais interessante. Então, vocês vão ter que baixar os dados e fazer uma análise de frequência e depois, possivelmente, fazer uma figura, um gráfico ou mesmo uma tabela e descrever o que é aquele resultado. Olha, parece que tem tantos por cento da população que assiste TV que é obesa nessa faixa etária, enquanto sujeitos mais velhos apresentam uma frequência maior. Por exemplo, a idade na categoria 5 aqui, 21,9% dos sujeitos que assistem TV têm obesidade, enquanto cai para 18 aqui. Tem umas que tem até uma diferença maior, se não me engano, aqui no feminino, ó, de 20 para 25. Então é essa brincadeira que eu quero que vocês façam, tá? Mas antes de passar isso tudo, vou mandar o vídeo, então fiquem tranquilos. Isso aqui vocês vão ver, vocês podem assistir várias vezes, ó, até já vou falar. Estamos no minuto 33 da aula. Tá? Então, só para vocês gravarem aí. Tá no minuto... Fala. Faz tudo no Excel, aí só copia e cola no SPSS? Você nunca abriu um arquivo no SPSS? Ah, abri, mas não lembro. Tá. Então, vamos lá, desculpa aí. Então, a forma mais fácil de puxar os dados é aqui em arquivo, abrir dados, tá? O Open Data, né? Se for em inglês. Quando você vem aqui, você só tem que escolher Excel aqui, tá? E aí ele vai aparecer, se o arquivo existir, né? Naquele local, ó, tá aqui, ó. Vai aparecer. Se você deixar em SPSS, ele não aparece. A única coisa que você tem que fazer é isso, depois você dá um abrir, só para procedimento, ele vai aparecer mais uma janelinha aqui. Como é um arquivo grande que vocês vão manipular, talvez demore um pouco para abrir, tá? Inclusive o meu deu até uma travada, porque eu estou com 2 ou 3 planilhas bem grandes abertas aqui.
senão você não vai até travar tudo, aí vocês vão perder o vídeo, vocês vão ter que fazer de cabeça aí a parada, bom, mas que seja. De qualquer forma, o que é importante aí? Que vocês vão aqui, então, em arquivo, abrir, ele está tentando abrir ainda, mas não vai rodar, e aí o procedimento dá para fazer também por copiar e colar, mas o ideal é fazer abrindo, que ele consegue ler as variáveis, então, com o nome em cima. Se você não fizer isso, você pode ter algum problema nessa leitura, tá? Copiar e colar depende da versão. Que versão que você tem do SPSS aí? 21. E a Ju tem SPSS, Ju? Não, professor, tive que formatar meus computador e não baixou a RStudio nem nada. Não sei se vai baixar isso também. Tenho 2 aqui e nenhum deu certo. Tá. Ver se consigo baixar. Depois eu passo para você um link, eu vou passar para os dois. Vocês vão tentar baixar o SPSS aí, e eu vou passar um código que eu tenho acesso aqui da UEL, que ele valida o SPSS, que o código é um código de compra do pacote do SPSS. Então, vai ser como se vocês tivessem comprado de fato. Na verdade, é um código distribuído lá para a Universidade de Lisboa, mas que o Edilson passa para a gente aqui, para a gente ter acesso a ele na versão paga. E aí vocês podem baixar a versão mais atual dele lá no site do SPSS, instalar no computador e depois fazer esse procedimento. Aí eu faço um videozinho mostrando como faz, tá bom? Eu te mando aí. Beleza. E aí o processo de análise em si, aqui de procedimento de análise, ele parece difícil, mas não é, tá, gente? É bem simples. Eu só fiz questão de mostrar, porque se não fizer isso, os resultados saem muito, mas muito diferentes da realidade. Então tem que fazer isso para ter garantia do resultado estar correto, ok? Depois, então, vocês assistem com calma esse vídeo. Eu espero que não trave, não tenha que gravar novamente, mas se tiver, não há problema. Eu faço isso novamente. Bom, então os dados da Vigitel tá aqui. Eu vou mandar esse link para vocês também, de onde que acessa os microdados, que é importante, como que eles vêm, já mostrei para vocês. Então, vocês vão acessar uma planilha parecida com essa aqui. Eu quero que vocês baixem já para ter todo o procedimento, né? Para fazer a experiência de baixar, de fazer todo o procedimento de maneira integral. Se vocês não conseguirem, até peço que vocês não deixem para fazer isso na última semana. Se vocês as dificuldades que vocês forem enfrentando, aí já vão me avisando, professor, não consegui fazer isso. Aí eu vou dando uma força sempre que possível, tá? Então não deixem lá para os últimos dias, que eu até esqueço que era atividade. Daqui a um mês eu nem lembro mais o que eu tinha pedido para vocês. Bom, vamos dar seguimento, que falta mostrar mais alguns dados. Então, vocês viram que o Excel, o Vigitel manda para vocês aqui, ele disponibiliza para nós essas planilhas em XLS, já em Excel. Mas quando a gente vai para o PNS, os dados eles não estão em Excel, não estão nem em .csv, eles estão em TXT. E aí existe um problema um pouco mais grave, porque quando eles estão em TXT, significa que todos os números estão um coladinho no outro. Deixa eu ver se eu abro aqui um TXT só para mostrar para vocês. Então, é ainda pior de ver os dados, de baixar, abrir o arquivo quando a gente fala em TXT, para quem nunca teve, quem nunca mexeu com R ou um outro programa como esse. Não dá para baixar isso e usar já direto no Excel. É muito difícil fazer isso. Então, vou mostrar só para vocês terem uma ideia. O PNS está aqui, ó. Os dados, eles vêm um arquivo aqui ó, em texto, e aí tem 2 arquivos ainda, ó, eles se somam esses 2 arquivos, a gente tem que abrir os 2, e aí olha como é que são os dados, eles são assim, porque é um formato que permite diminuir o peso do arquivo, né? Ainda assim é pesado, né? Mas aí, ó. Aqui dá para entender certinho, né? Tudo. Não dá para decifrar esse tipo de coisa aqui. Então, eles disponibilizam um dicionário que está aqui na leitura, né? Então, tem um dicionário aqui e tem um leia-me, que é para você, quais são os procedimentos para você chegar lá na leitura integral. Eu achei até alguns sites aqui que poderia ajudar vocês se vocês quisessem fazer. Achei um
uns códigos já do R para baixar e fazer a leitura do PNS, mas como vocês tiveram dificuldades já naquele outro, até talvez não, a distância assim fica um pouco mais difícil. Se a gente tivesse no presencial, a gente faria isso em sala de aula, eu ia acompanhando vocês, mas tem os códigos já prontos, já existe isso de como baixar e como fazer a leitura de alguns dados da PNS aqui da pesquisa, tá? Então isso já existe no Brasil. Mas é um pouquinho mais complexo, então eu não vou exigir que vocês tenham acesso ou que vocês procurem aí usar essas informações aqui agora, tá? Então, o PNS, de maneira geral, como eu já tinha comentado ontem para vocês, tem uma diferença na pesquisa, tá? O artigo eu vou mandar para vocês aqui. Qual que é a diferença principal deles? A amostragem ela é realizada então, em domicílios, nos domicílios mesmo. E aí, o sorteio não é mais a telefonia fixa, e sim o domicílio. Então, qual domicílio vai ser avaliado? E aí, o que é interessante é que esse planejamento se aproveita de algo que o IBGE já tem pronto, que é as divisões aí para o censo que aconteceu em 2010, que aconteceria esse ano também, que eles chamam de amostra mestra. Então, é um conjunto já de unidades, está até descrito aqui mais ou menos, eles dividem aí de várias formas, por geopolítica, geoespacial, tem várias formas para chegar nessa divisão. É bem complexo, tem um artigo explicando só sobre isso, e ainda assim é difícil de entender. Mas o que importa para nós é que eles dividem, então, a gente tem que imaginar agora que realmente a coleta vai acontecer na casa, então nós temos que observar que tem que compreender uma magnitude aí de espaço e não mais de linha telefônica, então é espacial. E aí, por isso, existe uma outra dificuldade. E aí o procedimento, novamente, leva em consideração, então, essas ponderações que é necessário fazer para atingir uma gama importante da população que tem um domicílio, né? Claro que não é tão simples, porque a visita demora, dá trabalho, tem um outro procedimento, toda a logística da coleta. Nós estamos falando do Brasil inteiro, dá muito mais trabalho do que ligação. Então, por isso que não se repete, no Brasil pelo menos não se repete, esse tipo de pesquisa anualmente. Ano passado foi até feita uma parte, mas acho que não foi feita atividade física, alguns questionários, ou não foi divulgado até hoje, não sei porquê. Mas está aí. Então, vou mandar esse artigo também que explica as diferenças, né? Mas é um pouco mais simples de entender, apesar de ser bem difícil aí de imaginar o procedimento todo, porque a gente não tem contato com esse tipo de coleta, mas é interessante vocês saberem como funciona de maneira geral o processo. Esse artigo aqui foi publicado explicando, então, a Pesquisa Nacional em Saúde, só a parte metodológica, tá? Só a parte metodológica, até curtinho. Eu vou mandar para vocês fazem uma leitura rápida, só para entender como foi feito. Por fim, aí vou mostrar os outros dados, que são os dados interessantes. Vou fugir desses daqui. Deixa eu só fechar para não ficar tão pesado aqui. Então, existem outros dados, esses que eu mostrei até hoje, até ontem e hoje, eles são dados nacionais. Os dados nacionais de vigilância, eles são importantes para nós, porque eles revelam o que a gente vivencia, né? A nossa área, vocês aí na parte da saúde, na parte do SUS, então vivencia o que a gente experimenta, o que é a realidade do nosso país. Mas existem dados internacionais que a gente pode usar tanto para comparação, quanto para publicação, ou até mesmo para conhecimento, se a gente tiver interesse em saber quais são as diferenças, né, dos outros países. Então, vou começar lá pelo NANES. O NANES é a coleta, a pesquisa de vigilância dos Estados Unidos, similar ao que a gente faz com o PNS, então é uma coleta de dados domiciliar, e aí o NANES ele disponibiliza uma série de informações, maior que o PNS, são muitos questionários, tem mais análise laboratorial, tem mais medida, tem muita informação importante. Se vocês digitarem NANES lá no PubMed, vocês vão ver que tem milhares de artigos publicados com essa amostra, e todo mundo pode pegar esses dados e escrever um artigo sobre esses dados. Basta ninguém ter feito isso ainda para ser mais fácil de publicar, e que o artigo, claro, tem aí todo o processo tradicional de construção, que você saiba construir de fato uma pergunta e assim por diante.
mas você pode ir lá, baixar os dados e usar os dados do Nanis sem problema nenhum. E não precisa nem avisar que você vai usar. E aí, eu achei esse pacote aqui, toda vez que tem um pacote no R, eles têm uma publicação como essa que explica como funciona o pacote. Então, existe um pacote, não existe só este, mas esse aqui eu achei interessante porque ele é mais simples. O pacote Nanis, que foi publicado em 2016, que disponibiliza então os dados do Nanis de alguns anos, não são todos. Aqui embaixo está descrito os anos que está disponibilizado. O Nanis tem dados desde 1999, mas tem coletas anteriores que tem outro nome, e aí elas são parecidas, mas não são iguais, então não dá para comparar elas exatamente. Mas desde 1999, então tem várias amostras, geralmente eles agrupam em 2 anos as amostras. Nesse pacote aqui, então foram incluídas as amostras aqui de 2009, 2010, 2011 e 2012. Então, totaliza aí 75 variáveis, mais ou menos 20.293 observações. Então, esse pacote disponibiliza uma parte do Nanis, mas o Nanis já tem dados disponibilizados também no site do CDC para 2020, 2019, 2020 e os outros anos anteriores, se vocês tiverem interesse em fazer pesquisas com dados mais recentes. O que é legal desse pacote aqui, que lá no R você consegue acessar as informações facilmente. Eu vou baixar aqui, que está explicando quais são as variáveis, tá? Facilmente, então, só basta instalar o pacote, depois você usa poucos códigos, você consegue acessar as informações do Nanis. Então, um pouco mais fácil do que a gente viu agora para o PNS e para o Vigitel, que exige um pouco de conhecimento aí na área de processamento de informação. Pois bem, então o Nanis é talvez uma das pesquisas mais interessantes aí desse nível de vigilância do mundo. Se vocês tiverem curiosidade, interesse de pesquisar sobre ele, fiquem à vontade. Caso tenham dúvidas, eu posso mandar também alguns links que explicam o que é a pesquisa Nanis. Se não me engano, vou falar os países que eu tenho certeza, ou quase certeza, que têm a mesma informação. A pesquisa de vigilância disponibilizada, que eu já acessei. Canadá, Austrália, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Itália, vários países da Europa, vários. Inclusive tem uma pesquisa de vigilância da Europa, que mistura todos os países, que é igual para todos os países. Tem dados da Organização Mundial da Saúde, também tem de vários países. E a gente tem acesso a todas essas informações. Eu tenho aqui um favorito só de banco de dados. Então, cada site que eu salvei aqui, consigo acessar algum banco de dados. Vários bancos de dados aqui. Inclusive, do Brasil tem bastante, porque eu usei na minha tese. Mas existe um monte de informação e tem muita coisa aqui que eu nem coloco aqui, que às vezes eu perco, sei lá, ou não salvo nos favoritos. Então, tem muita coisa na internet, mas muita coisa mesmo. Eu estou falando de coisa gratuita, né? Que a gente pode utilizar tanto para fazer um artigo, quanto para ter uma informação e conhecer um pouco mais sobre a saúde mundial. Tem um site que eu gosto muito de visitar, já com resultados, eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês tiverem interesse, depois também visitarem eles, que é esse site aqui, Nosso Mundo em Dados, né? Não sei se já viram, mas eu uso muito nas aulas, que eles buscam essas informações que eu estou mostrando para vocês agora aqui, todos esses bancos de dados que são disponibilizados e transformam isso em figuras, transformam isso em análise de dados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui causa de morte. Eles fazem figuras boas, explicam, né, de onde que veio. Tem o próprio banco de dados para chegar nessas informações, está aqui. Então, para nós que estudamos a epidemiologia e que muitas vezes precisamos disso aqui rapidamente, essas informações aqui facilitam já. Eu gosto bastante de baixar essas informações e usar nas aulas, porque eu tenho certeza que as informações são bem construídas. Inclusive, são gráficos dinâmicos, que em alguns casos, nem todos, né? Tem que escolher um país aqui para ter mudança.
Mas em alguns casos eles são dinâmicos, você consegue ver a diferença nos anos aí, quando a pesquisa acontece anualmente, por exemplo, de 1990 para 2017. Então, você consegue visualizar as diferenças. Tem muita coisa legal aqui, mas muita coisa mesmo. Então, eu vou mandar esse site para vocês também, caso vocês queiram acessar algumas informações. Ó. A quantidade de informações que tem aqui são exatamente esses tópicos que eu estava mostrando para vocês que o NANES e outras pesquisas como essa fazem. Para fechar, essa aqui é a última amostra que eu vou passar para vocês. Tem uma empresa que é talvez financiada pelo Citibank, que vocês devem conhecer. O Citibank é uma empresa gigantesca aí, na área econômica, financeira. E eles, lá nos Estados Unidos, acho que é só para Nova York, isso eu já comentei com vocês uma vez, mas agora eu vou mostrar. Eles disponibilizaram aquelas bicicletas para você alugar, né? Ou emprestar ou alugar pelo celular. Então você tem que desbloquear ela pelo celular, pega a bike, anda e deixa em outro ponto da cidade. E aí, como o sujeito tem que desbloquear pelo celular, é possível fazer um rastreamento das informações da bicicleta. Então não precisa ter nada na bicicleta, uma vez que o sujeito tem que estar com o celular junto, você consegue coletar algumas informações do uso da bicicleta por conta desse desbloqueio usando um login, né, do celular. Então, olha só que interessante. O Citibank lá em Nova York, então, disponibiliza aqui informações do tempo de viagem, por exemplo, quando que começou a data e quando que parou a mesma viagem, qual a estação que ele estava, né, o nome, e onde que ele deixou a bicicleta, a identificação da bike também, quem era o usuário, então tem algumas informações do usuário, que inclui aí especialmente, que é importante para nós, idade e gênero. Duas informações que são bem importantes, né, que a gente sempre tem que fazer análise usando isso. E aí o interessante disso aqui é que todos os dados, eu já tinha até aberto aqui, todos os dados que já foram coletados dessa empresa estão disponíveis aqui. Olha que doido isso aqui, cara. Então, nós estamos falando aqui de dados de cada sujeito que usou a bike, cada uma das viagens, em cada uma das bikes disponibilizadas. E nós temos que lembrar que a atividade física de transporte é uma das atividades, um dos formatos de atividade física interessantíssimos que a gente avalia. E tem se observado algumas diferenças bem legais aqui, quando se fala em clima, temperatura, frio, calor e assim por diante. Tem aí sobre regiões da cidade, que se anda mais, menos, tem artigos, né, publicados aí revelando informações importantes agora em relação à pandemia, em relação a outras doenças, em relação até que o pessoal gosta bastante de comentar, né, quando aumenta a quantidade de uso de bike, por exemplo, e o CO2, quantidade de CO2, tem um monte de informação interessante. Então é outra planilha bem legal que a gente pode baixar. Vejam que ela está no formato zip, é bem fácil de baixar, que já está em CSV. CSV é um formato de arquivo que abre direto no Excel, então é bem facinho de baixar. E os dados, vocês já viram ali atrás que eu mostrei, também não são muitas informações. Tá? Então essa aqui talvez seja uma das informações que eu tenho interesse em usar no futuro. Mas também estou disponibilizando para vocês o link de acesso, caso vocês tenham curiosidade, ou para agora, só para brincar, ou para usar lá no trabalho final. Tá? Bom, pessoal, então o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era basicamente isso. Eu sei que talvez seja um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas ela é um pouco mais prática. Agora a atividade vai ser vocês executarem exatamente o que eu mostrei. Então, vocês vão ter que fazer, ter que pegar o dado, ter que baixar e ter que calcular a frequência. Dessa vez eu vou estabelecer a pergunta, então eu vou falar o que eu quero que vocês me respondam. Eu vou dar duas opções, cada um vai ter que pegar uma. Então vão ser dois trabalhos diferentes, os dois vão ter que vivenciar e cada um de vocês vai responder uma pergunta específica. Vocês vão ter que selecionar o dado e vão ter que gerar a tabela de frequência. É o mínimo que vocês têm que fazer. Parece difícil, mas aí assistindo o vídeo, usando o tutorial que eu fiz, vocês vão conseguir executar tranquilamente. Vou recomendar que vocês usem o Vigitel, porque ele é mais fácil que a PNS. Se for necessário, até o final da
disciplina, eu passo os códigos do R, ou eu mesmo transformo o PNS num arquivo de Excel para vocês terem acesso mais facilmente, caso vocês queiram utilizar ele aí para o trabalho final. Mas, de maneira geral, não é difícil fazer, é um processo só que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhe, você se preocupe um pouquinho mais com o trabalho com rigor metodológico, né? E às vezes tem que refazer uma ou duas vezes para chegar no resultado correto, tá? Então, eu fico à disposição, caso vocês tenham dificuldades, eu vou passar todas as informações para vocês, mas caso vocês tenham dificuldades, eu vou ficar à disposição para ajudar, para tirar dúvida durante o dia. Eu sei que vocês trabalham aí durante o dia, então se vocês mandarem à noite, talvez eu responda só no dia seguinte. Em alguns casos eu estou no bar à noite, estou no churrasco, né? Como eu saio um monte aqui, todo dia eu vou fazer alguma coisa, então à noite eu não vou responder não. Mas talvez eu responda então no dia seguinte, mas uma hora eu vou responder e vou ajudar vocês, tá? Beleza, pessoal? Alguma pergunta já de imediato, alguma dúvida? Sei que vocês vão ter alguma dúvida provavelmente fazendo, então eu sei que agora talvez ficamos à espera, né? Ixi, rapaz, tá com a camiseta do Flamengo aí, cara. Coisa linda, coisa linda. Aí, então, provavelmente durante o processo vocês vão ter algumas dúvidas e aí fiquem à vontade para me questionar. Vocês tiveram aula de estatística aí já na residência? Sim. O que vocês aprenderam com a Karina? Karina? Não foi a Karina que deu aula? Na lista estava a Karina. Era Karine ou Karina, não sei. Da nutrição. Não teve ainda. Não teve. Confundi com metodologia. Beleza. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam mensagem, tá? Agora, então, peraí, antes da gente sair, eu vou fechar o vídeo aqui, vou salvar, e ter certeza que salvou. 56 minutos de vídeo para vocês assistirem depois.